Seguindo aqui, a partir de Introdução ao Velho Testamento, de Cláudio Francisco, a gente tem no capítulo 6 interpretações em relação à passagem dos filhos de Deus e as filhas dos homens. Vocês devem lembrar, né, que os filhos de Deus se apaixonaram pelas filhas dos homens, né, e aí daí veio todo o castigo. Quem eram os filhos de Deus, quem eram as filhas dos homens? Então a gente tem duas interpretações. Os anjos entraram em contato com as mulheres, resultando dessa união, os gigantes. E no caso o Clyde, ele discorda porque ele entende que não há qualquer possibilidade de tal união, pois isso importaria em uma outra humanidade. Além disso, não tendo anjos corpo, como poderia ser feita tal união? A segunda é que os filhos de Sete, a geração piedosa, escolheram as belas mulheres da descendência de Caim, e dessa união resultaram os gigantes chamados na Bíblia Nefilim, que tanto pode ser uma pessoa agigantada fisicamente como pecaminosamente. O sentido hebraico para filhos de Deus é filhos bons ou filhos de Sete. Filhos dos homens são mulheres carnais ou filhas de Caim. O hebraico tem poucos adjetivos e muitas vezes usa a expressão filhos de para designar qualidade e não descendência. Então a gente percebe aqui que ele é contra. A pergunta que se faz é se os leitores originais ou se os autores daquela época tinham a ideia de que o anjo não poderia se materializar. Porque a gente pensa o seguinte: bem, o corpo espiritual de um anjo não tem hormônio, não tem espermatozoide, não tem nada disso. Obviamente é o raciocínio teológico que a gente vai ter. Agora, quem disse que os primeiros leitores de Gênesis tinham a compreensão que nós temos? Não tinha nem de perto. Então, dá para perceber que, assim, voltando àquilo que eu falei, até que eu recebi o selo, né, de qualidade do Gilson em relação à minha interpretação bíblica, a gente fica com receio de parecer herege para os mais conservadores quando a gente fala algumas coisas. Por isso que eu sou fã do Rodrigo. O Rodrigo não está preso a nada, chuta o pau da barraca, mas eu sou pastor, tenho uma carteirinha para zelar, né? Então eu tenho que ter mais cuidado do que o Rodrigo, né? Então assim, eu admiro muito o Rodrigo, mas não posso ir junto. Então nesse caso, ele é tipo aquele meu colega, né, que vai, conta as aventuras, eu fui e tal, mas eu continuo na minha aqui. Então por isso que quando a Rose perguntou sobre Satanás, eu pergunto para o Rodrigo. O Rodrigo pode falar do diabo, né? Deixa eu falando de Jesus aqui. E aí nesse caso, brincadeiras à parte, o que acontece? A gente precisa ter o seguinte raciocínio: eu posso discordar, mas daí ao autor, quando escreveu, dizer que ele tinha que pensar como eu penso, entende? Ele não era platônico, ele não fazia uma divisão, né, gnóstica, ele não fazia uma separação de espírito é bom, matéria é má. Essas coisas mais recentes, não recentes para a gente, mas recentes para eles, né, que eles estão bem mais lá atrás. Então a ideia, né, de anjos serem espíritos ministradores é uma ideia posterior que a gente vê em Hebreus. Quando a gente vê anjo em Gênesis, é um pessoal que chega, come, senta, descansa, dorme na casa da pessoa. Tanto que os homens de Sodoma queriam o quê? Ter relações sexuais com eles. Então eu fico meio na minha. E quando o livro de Jó fala que Satanás foi lá bater um papo com Deus, Satanás estava no meio de quem? Dos filhos de Deus. Aqueles filhos de Deus não pareciam ser da descendência de Sete, porque no livro de Jó não menciona a descendência de Sete, não menciona nem Adão. Está dando para entender? Então é um tipo de situação que, assim, quem sou eu? Eu sou só um leitor, ele aqui é um pesquisador, ele está em um outro nível, mas assim, eu não vou dizer para vocês assim, ó, é isso. Mas existem os dois pontos de vista, né? A ideia de que é descendência de Sete e a ideia de que é descendência angelical, sendo que, assim, um argumento é bíblico e o outro argumento parece ser mais filosófico, teológico e biológico. Por exemplo, qual que seria o bíblico? Bem, pelo que eu observo, os filhos de Deus em Jó são anjos. E por isso eu vejo a questão da Bíblia. No Novo Testamento fala dos anjos que não se mantiveram na sua condição original.
Existe na literatura apócrifa o mito dos vigilantes que se deixaram seduzir por mulheres. E eu entendo que o escritor sagrado desse tempo conhecia, o escritor sagrado do tempo do livro de Enoque, conhecia as tradições que contribuíram para a narrativa do livro de Gênesis. Ele está bem mais próximo daquela época do que a gente. Então eu entendo, né, que assim, essa seria a argumentação bíblica. A filosófico, biológica ou teológica é que é o seguinte: como um espírito vai ter relação sexual com o corpo? Como um ser espiritual vai fecundar, né, um organismo biológico? Entende? Como aí eu peguei a questão espiritual, né, e a questão biológica aí. Então não cabe na nossa lógica um negócio desse tipo. Pelo menos é o que eu deduzo. Fala, Fernando. Não, tem o livro de Enoque também, existe. Que é uma literatura apócrifa, entretanto, ela recorre a textos que parecem, exatamente, parecem ser mais próximos da narrativa de Gênesis do que, por exemplo, qualquer pesquisa teológica dos nossos dias, né? Pelo menos é o que eu entendo. Mas não pode ter, grosseiramente, vamos colocar assim, dizendo... Incorporar? Não, uma história, um folclore disso aí, tipo Saci Pererê. Eu estou entendendo o que você está dizendo. Naquele tempo. Eu pensei que o Jefferson ia rir, mas ele não riu não. Eu estou entendendo o que eu estou dizendo. Sem problema. É possível que de repente, como a questão do mito dos vigilantes, fosse uma narrativa que se repetisse de pai para filho e fosse caminhando, né? Mas o problema é que até que ponto, quando se conta um mito, não é a partir de alguma coisa que possa ter acontecido e a gente foi contando os causos. Até que ponto aquela conversa que a gente vai tendo, hoje não é nem tanto, né? Mas antigamente era comum ter aquela reunião em casa, aí os pais contavam aquelas coisas, às vezes a gente ficava com medo, né? Umas coisas mais ou menos assim, né? Tanto que é que a minha geração tinha medo de defunto, a geração do meu filho não vai ter, né? Então assim, a minha geração ia para o enterro, né, mas não olhava para um caixão para não ficar impressionado. As crianças hoje ficam tudo curiosas querendo ver o defunto, né? Então é diferente. Antigamente a gente tinha medo de andar sozinho na rua porque podia ter uma assombração. Então quando aparecia alguém na madrugada, ufa, apareceu alguém. Hoje, se aparecer alguém na madrugada, é que a gente tem medo. É melhor andar sozinho na madruga, né? Então assim, a mentalidade muda. Então é um tipo de situação que eu posso concordar contigo a respeito disso, mas o que acontece? Eu não entendo que teria algum problema se tivesse acontecido isso, né, de os anjos, né, terem tropeçado, entende? Por um motivo que eu também não sei. E assim, mesmo que não tivesse acontecido, eu não duvido que as pessoas da época acreditassem nisso. É como, por exemplo, a gente não acredita que Samuel voltou dos mortos para conversar com Saul. Pelo menos nós cristãos não acreditamos. Mas assim, mesmo você falando claro, o autor de Samuel fala de um jeito como se Samuel tivesse voltado. Quase que confirmando. A Bíblia, por exemplo, no Antigo Testamento, fala para a gente não consultar os mortos. A Bíblia não chega a dizer que quem está voltando para falar é o espírito não sei o que das coisas. Só diz que é para não conversar. Então, o fato de a gente hoje como cristão não acreditar, não significa que quem escreveu não acreditava. Mas Deus, como é que Deus ia deixar isso? Deus usou as pessoas de acordo com a compreensão que elas tinham na época. Entende? Por exemplo, para alguns havia um firmamento e os astros ficavam pendurados no firmamento. E a gente sabe que os astros estão fora do firmamento. A terra sob coluna. E entende como é que é o negócio? Então é um tipo de situação que, assim, eu entendo que o escritor sagrado, ele é um homem do seu tempo. Isso aí. Eu pego os princípios, eu não pego a ciência, eu não pego a filosofia.
E eu não pego nem a teologia, porque a teologia deles vai se desenvolvendo. A partir dos valores e dos princípios, né, numa leitura a partir da vida e da obra de Jesus, que eu vou interpretando o texto. Eu não pego, por exemplo, aquilo que está lá a partir do que está lá. Davi fala: como cresceram os meus inimigos, muitos são os meus adversários e tudo tal, e eu, Senhor, quebra o queixo deles. Tem salmo que fala o seguinte: bem-aventurado aquele que pegar os bebês deles e der com a cabeça na rocha. Está dando para entender? Que cristão vai desejar isso? Mas o cristão não deseja por quê? Porque ele lê as escrituras a partir da vida e da obra de Jesus. Não lê ali do jeito que está lá e vamos botar em prática. Esse é o caso. Muitos até falam que Deus no Antigo Testamento era um Deus mau. Deus, quando ele mandava destruir a cidade, ele falou: mata tudo. Criança, boi, gado, acaba com tudo. As crianças. O problema é que a gente pensa com a mentalidade de hoje. A gente não sabe até que ponto a humanidade estava comprometida, a contaminação era iminente. A gente não sabe um monte de coisa que poderia contribuir, porque a gente hoje sabe que pela interação cultural, por exemplo, Fernando falou sobre a falta de esperança em relação à transformação da sociedade, e eu falei da minha falta de esperança em relação à transformação do ambiente religioso. Por quê? Porque para mudar a cultura, a gente até teria como, mas existem mecanismos legais para a gente não poder fazer algumas coisas, que se a gente tentar fazer, a gente pode ser preso. Então o que acontece? A transformação social existe a partir de uma mudança de mentalidade, e a mudança de mentalidade, ela vai mudando de acordo com o bombardeio cultural que você faz. Só que quando você não pode, esse é o caso. Entende? Essa é a situação. E aí tá aí a propaganda que o senhor acabou de falar desse do Burger King em relação ao poliamor. Burger King? Burger King. Pode escrever aí e procurar na internet. Burger King. Vai procurar não? Você vai ser pastor, hein? Aí nesse caso, Burger King é uma propaganda dessa empresa. É tipo o McDonald's, só que uma versão mais barata, né? Burger King. E nessa propaganda está falando sobre o poliamor. Ah, Jefferson, como está com o celular aí, digita no YouTube Burger King e poliamor. Só não passa o vídeo agora, para não atrapalhar a aula, mas seleciona aí para a gente ver antes de ir embora. E aí, em relação a questão, a esse episódio, o que a gente tem? Um conflito entre espírito e carne, que termina sempre pela destruição da carne. E de acordo com o que a gente vê lá no versículo 3 de Gênesis 6, o dito dilúvio e sua destruição viria 120 anos mais tarde. Estes 120 anos não podia referir-se à vida dos patriarcas, porque eles viveriam muito mais do que isso. Portanto, deve referir-se ao dilúvio. Porque quem lê ali pensa que a partir de agora o pessoal só vai ter 120 anos. E não é o que acontece depois do dilúvio ainda, né? Versículo 4, Nefilim significa, como já vimos em hebraico, caídos ou caidores, que tanto pode significar gigantes como gente moralmente decaída. Resultaram da miscigenação dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Versículo 9 do capítulo 6 já vem sobre a situação de Noé, que vai ser o assunto do nosso próximo vídeo.